Rodrigo iniciou a gravação. Tá, então tá ótimo. Vou começar pela leitura do termo, senhor Ranulfo. Sim. Se você precisa de um minutinho, fica à vontade. Podemos. Tá, tranquilo. Então, já estamos gravando e eu vou ler o termo de esclarecimento. Primeiro de tudo, boa tarde. Eu sou Clarissa Sommer, estou com meu colega Rodrigo Weimer, ambos servidores do Arquivo Público do Estado, iniciando a entrevista com o senhor vice-governador Ranulfo Vieira Júnior. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido no Arquivo Público, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar a interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação de sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fim de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for de seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for de seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da entrevista. Senhor Ranulfo, você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim, estou esclarecido. Você concorda? Concordo que sua identidade seja revelada, autoriza o uso das informações prestadas e também o uso de sua imagem? Sim. Muito obrigada, então. Rodrigo, podemos começar a pergunta. Por favor, o senhor pode falar a respeito de sua trajetória acadêmica, profissional e política que o trouxe ao seu cargo de vice-governador do Estado e de secretário de Segurança Pública? Bom, meu nome é Ranulfo Vieira Júnior, eu tenho 54 anos, comecei a trabalhar com 16 anos num cartório de registro de imóveis e protesto de títulos cambiais, fui bancário de instituição financeira privada, trabalhei durante 10 anos no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul e no ano de 1997 prestei um concurso para delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Fui aprovado neste concurso, assumi no ano seguinte, em 98, como delegado de polícia no Estado, né? Trabalhei praticamente em todo o Estado, chegando à condição de chefe da Polícia Civil, né, o executivo maior da instituição, o chefe da polícia no período de 2011 a 2014. Eu ingressei no mundo político, até então não tinha filiação política partidária, o meu partido é o Partido Trabalhista Brasileiro. No ano de 2018 eu fui pré-candidato a governador do Estado pelo meu partido, e nas conversações, nos diálogos com os demais partidos, acabamos, então, fazendo uma composição entre o PSDB e o PTB, lançando como candidatos a governador o Eduardo Leite e a vice-governador o delegado Ranulfo. É o meu primeiro mandato eletivo, por assim dizer, é esse na condição de vice-governador do Estado. Ao assumirmos o governo do Estado, combinamos, o governador Eduardo Leite e eu, e até em razão da experiência que tenho, de que eu cumularia também com o cargo de vice-governador, o cargo de secretário estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Terceira pergunta. É isso mesmo. Obrigada. É que o senhor já respondeu a segunda pergunta com a primeira, então a gente já pode pular para a terceira. Eu queria perguntar, então, para o senhor, naquele momento inicial da crise do coronavírus, no final de março e começo de abril, quais eram as expectativas da administração pública estadual em relação aos impactos econômicos, sanitários e sociais do coronavírus? Eu me recordo da primeira reunião que participei, tratando do tema, foi ainda lá no mês de fevereiro do ano de 2020, uma reunião que aconteceu no COI da Saúde, num domingo à tarde,
na qual estavam presentes o governador Eduardo Leite e eu. Claro que acompanhava pela imprensa, já desde dezembro do ano anterior, as questões da pandemia, do novo coronavírus no resto do mundo, né? E passei, então, a partir daquele momento ali, era um final de semana, como disse, se não estou equivocado, no final do mês de fevereiro, começamos, então, a trabalhar o trato da questão da pandemia que estava chegando no estado do Rio Grande do Sul. Me recordo que no dia 10 de março, me recordo até mesmo porque é o dia do aniversário do governador, nós estávamos num evento público no Palácio Piratini, quando foi confirmada a morte pelo novo coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Começamos, então, a trabalhar de maneira muito intensa nessa questão, criamos o gabinete de crise, formado pelo governador, pelo vice-governador, pela secretária da Saúde, toda a sua equipe, pela, então, na época, a secretária Leani Lemos, que coordenava o Comitê de Dados Científicos, o chefe da Casa Civil, o Tomar Vivian, o secretário da Fazenda, Marco Aurélio, enfim, uma variação de componentes do governo que fazem parte aí do chamado gabinete de crise. A partir daí, então, começamos, né, a montar, por assim dizer, toda a nossa ação durante essa pandemia. Desde o primeiro momento, é importante ressaltar, esse grupo, o Gabinete de Crise, tinha nos seus quadros, e tem nos seus quadros, pessoas técnicas, né, das mais variadas áreas, especialmente da saúde, da questão da economia, da questão da estatística, enfim, que nos assessoram, né, desde aquele primeiro momento, na tomada de decisão. Posso dizer a vocês que lá no início da pandemia, né, lá em março, abril, jamais imaginava que nós pudéssemos ficar um ano, né, vivendo o que estamos vivendo, e agora, no mês de março de 2021, um ano após estarmos aí chegando no momento pior da pandemia no nosso estado, no pico, por assim dizer, dessa doença, né? Ontem, infelizmente, batemos o recorde de mortes na pandemia, foram 502 óbitos registrados na data de ontem, né? Ontem foi 16 de março, né? Iniciamos há um ano atrás, 10 de março, com a primeira morte, e um ano depois, num só dia, o registro de 502 mortes. Então, jamais poderia imaginar lá atrás, no início de estudo, que pudéssemos chegar a este momento. O senhor já comentou um pouquinho do que eu perguntaria agora, a respeito de como foi gestado o gabinete de crise e o comitê de dados. Então, eu pergunto se tem algo mais que o senhor recorde, de alguma peculiaridade nas discussões naquele momento, de como foi gestado o modelo de distanciamento controlado, se tem algo interessante que o senhor gostaria de destacar. Eu, como já destaquei na fala anterior, na resposta anterior, a questão de nós nos basearmos sempre aí nas evidências científicas, trabalhando sempre de maneira muito técnica. Aliás, essa é uma característica presente sempre em todas as ações do nosso governo, do governador Eduardo Leite, e da minha participação aí no governo também. Foi marcante, sem dúvida alguma, né, quando se instituiu aí o Comitê de Dados Científicos, e a partir da instituição do Comitê de Dados Científicos, né, a idealização e a feitura, por assim dizer, desse sistema de distanciamento controlado, com as bandeiras, né, atribuindo os riscos da contaminação, iniciando lá na fase mais branda, na bandeira amarela, passando pela laranja, pela vermelha, e no momento pior, de mais alto risco, que é a bandeira preta, que é o momento em que se encontra todas as 21 regiões de saúde do nosso estado. Então, esse foi um momento decisivo da pandemia. Esse sistema de distanciamento controlado
serviu de modelo inspirador para vários outros, em outros estados brasileiros, praticamente aí, se não todos, né, utilizam aí sistemas que foram, né, gestados exatamente foram inspirados nesse modelo nosso aí gaúcho. Também queria perguntar para o senhor quais foram as principais modificações do modelo de distanciamento controlado diante das demandas dos diferentes segmentos da sociedade à medida que ele foi sendo aplicado. E também como é que foram as discussões a esse respeito que foram realizadas no interior do governo. É importante a tua pergunta, é importante porque ela me autoriza, me permite que eu fale aí a respeito de uma das marcas do governo Eduardo Leite, delegado Ranolfo, talvez a marca mais presente em todas as áreas, que é a marca do diálogo e da transparência. Então, o modelo de distanciamento controlado nasceu em determinados protocolos e, ao longo dessa caminhada e até o presente momento ainda, né, sempre dialogando com a sociedade, sempre dialogando com o segmento, sempre ouvindo a área técnica, né, mas evoluindo. Então, foram inúmeros modificações que nós fizemos ao longo desse tempo, no modelo do sistema do distanciamento controlado, exatamente buscando a sua evolução, o seu aperfeiçoamento, o seu momento, por assim dizer, né? Agora, nesse momento final, por exemplo, nós chegamos, quando implementamos aí a bandeira preta, alteramos, né, algumas questões importantes aí, porque esse pico da pandemia exigia essas modificações. Então, é importante que se diga. Um outro ponto também, nesta caminhada que representa muito bem essa evolução e o diálogo, é a possibilidade da chamada cogestão dos municípios, né? É a possibilidade que tem dos municípios, regionalmente falando, vários municípios da mesma região, adotar protocolos sanitários, né, diferentes daquele indicados pela bandeira. Permite exatamente os protocolos sanitários da bandeira anterior. Então, o município em bandeira preta, por exemplo, ele pode aplicar outros protocolos que não da bandeira preta, tendo como limite a bandeira, os protocolos da bandeira anterior, no caso a vermelha, né? Então, são praticamente assim, o que me recordo que marca muito são esses fatos que eu acabo de relatar. Pensando o modelo ainda, né? Considerando o momento em que o modelo trabalhava com os recursos semanais das associações, por região, das prefeituras, considerando que a atuação do gabinete de crise ela é eminentemente política, né? Uma esfera que precisa fazer esse diálogo político com as autoridades locais. O senhor recorda como vinha sendo trabalhados os elementos técnicos e científicos nessas reuniões do gabinete? Como é que era esse cotidiano de debate? Sim, me recordo, e é importante que se diga, mais uma vez, referendando a questão do diálogo e da transparência, que o mapa das bandeiras, ele roda sempre às sextas-feiras. Então, a dificuldade que nós teríamos na modificação de uma bandeira, de um dia para o outro, por exemplo, sai de uma bandeira, entra noutra, que está vedado determinado tipo de atividade. Então, a dificuldade de uma noite e fechar. Então, se abriu esse espaço, roda na sexta e começa a aplicar na 0 hora da terça-feira seguinte, mas dando a possibilidade recursal, né? Ou seja, os municípios, as regiões, né, recorrerem, trazendo para análise do gabinete de crise, né, as suas razões para não aplicação daquela bandeira, daquele protocolo mais gravoso. Então, isso aí também é o diálogo, é a transparência, e aí sempre a área técnica da saúde traz um parecer, e nas reuniões do gabinete de crise, na segunda-feira, aquele parecer é
é julgado, por assim dizer, né? Muitas vezes esse parecer dava razão ao recurso da região, e aí, em regra, se aplicava aquela bandeira menos gravosa. Muitas vezes o parecer não dava, mas aí, do ponto de vista do gabinete de crise e no olhar do administrador como um todo, acabamos dando provimento ou não a esses recursos, né? Então, também o sistema de distanciamento controlado, ele é democrático, né? Em evidências científicas, ele é técnico, mas essa possibilidade, inclusive, recursal por parte das regiões do Estado. Queria perguntar um pouco para o senhor sobre o funcionamento e o cotidiano do gabinete de crise. Como é que se dão as interações entre as secretarias e com o governador na condução do gabinete e também na formulação de políticas públicas do enfrentamento à crise, né, nas diferentes esferas, e o funcionamento do gabinete no dia a dia? O gabinete de crise, ele é formado por uma série de secretarias, é presidido pelo governador do Estado, na sua ausência pelo vice-governador do Estado, né? E ali estão presentes em cadeira fixa neste gabinete a saúde, a fazenda, a segurança pública, a Secretaria de Apoio e Articulação aos Municípios, o Comitê de Dados Científicos. Lá no início, em determinado momento lá da pandemia, nós nos reunimos todos os dias, tinha reunião no gabinete de crise. Da metade da pandemia para cá, nós temos 2 reuniões ordinárias, né? Sempre às segundas e quinta-feiras. Então, 2 reuniões semanais, de maneira ordinária. E extraordinária, se reúne a qualquer momento, dependendo da necessidade. Esse é o funcionamento do gabinete de crise. Conversando um pouquinho a respeito do programa RS Seguro agora, ele é um dos pilares de ação do governo na área da segurança pública, constituído de modo transversal, considerando também os elementos sociais e econômicos, né, no enfrentamento à criminalidade. A pandemia exerceu impacto sobre o programa. O senhor pode relatar um pouquinho a respeito das orientações e dos avanços e desafios, considerando a pandemia? O RS Seguro, como tu coloca, é um projeto estruturante, transversal de governo, né, que alinha ali a política de segurança pública do nosso governo. Nós temos nesse programa acertos, né, e o que diz são as evidências técnicas, científicas. Conseguimos aí reduzir todos os indicadores de criminalidade no primeiro ano de governo, fora da pandemia, 2019, em 2020, durante a pandemia, e estamos entrando no terceiro ano de governo, e essas reduções permanecem, continuam, né? Muitas vezes as pessoas acreditam, discutem e dizem que a redução se dá pela pandemia. E eu posso aqui afirmar que não. O princípio da criminalidade, da segurança pública, em qualquer lugar do mundo, a forma de se aferir segurança pública é a chamada taxa de homicídios, que é o número de homicídios por grupo de 100 mil habitantes, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, 3/4, 75% dos homicídios são disputas de organização criminosa. Então, 3/4 das mortes é disputa de organização criminosa. Eu pergunto, alguma organização criminosa fez lockdown? Alguma organização criminosa obedeceu o sistema de distanciamento controlado? Claro que não, né? Mas, mesmo assim, no principal indicador de criminalidade, nós conseguimos a redução aí, no ano passado, de 25% das mortes no Estado. Então, é um sinal de que esse projeto dá certo. A segurança pública também é importante, foi importante, está sendo importante na pandemia, pois nós temos aí a operação Te Cuida RS, que é exatamente a fiscalização para que os protocolos sanitários sejam cumpridos. Então, a segurança pública, durante a pandemia, além da criminalidade, da segurança do povo gaúcho, cuidou também
fiscalizou também, ajudou a fiscalizar nos municípios a questão do distanciamento controlado, se as regras sanitárias estavam sendo seguidas, se os estabelecimentos comerciais, a aglomeração das pessoas na rua, as festas clandestinas, etc. Né? Então, segurança pública, RS seguro e pandemia seria mais ou menos isso. Tem mais uma questãozinha sobre a Secretaria de Segurança Pública, que é o Gabinete de Gerenciamento da Crise Covid-19, que foi liderado diretamente pelo senhor. Como foi a atuação desse gabinete e o exercício dessas atividades características da nossa nova realidade? Nós criamos também, dentro da Secretaria de Segurança Pública, um gabinete de gerenciamento de crise, né, exclusivamente da segurança pública nessa questão da pandemia. Então, lá com a Brigada Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, o Instituto Geral de Perícias, o DETRAN, as polícias federais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, as guardas municipais. Então, toda essa ação, né, da fiscalização que cuida a RS, ela foi articulada, foi feita a partir do Gabinete de Gerenciamento de Crise da Segurança Pública. O senhor está à frente de uma pasta cujas ações presenciais das servidoras e dos servidores, elas são fundamentais, né? Seja no policiamento ostensivo, no atendimento ao sistema prisional, entre outras frentes. Como se deu o planejamento e como têm sido as ações para proteger as equipes em relação à Covid-19? Desde o início, né, foi uma preocupação sempre presente nossa, a questão, primeiramente, lá no início da pandemia, da utilização dos EPIs, né, para a segurança pública. Então, as máscaras, me recordo no início da pandemia, a aquisição, a compra, né, a licitação de máscaras, o álcool gel, a higienização das viaturas, enfim, a instrução dos servidores como um todo na questão dos protocolos, a fim de evitar a contaminação pelo Covid do nosso operador de segurança pública. Praticamente, no momento em que quase toda a sociedade ficou trabalhando em casa, em home office, né? Como tu bem disse, não tem como fazer isso. O brigadiano não pode ficar de casa sentado monitorando a rua, né, por exemplo. Então, em nenhum momento a segurança pública parou, né? Trabalhou diuturnamente durante toda a pandemia. Acho que, ao lado dos agentes de saúde, é a categoria que não parou nenhum minuto mesmo durante todo o período da pandemia. Então, nós temos uma preocupação, como disse no início, da disposição, né, de disponibilizar aos servidores os EPIs, e agora nós temos uma preocupação com a vacinação dos servidores de segurança pública. Estamos pleiteando, eu pleiteei isso como vice-governador e como secretário de Segurança Pública, ainda no início do mês de dezembro de 2020, que os servidores tivessem prioridade na vacinação no Plano Nacional de Imunização. Infelizmente, não fomos atendidos neste pleito pelo Ministério da Saúde. Continuamos conversando, articulando, e nós conseguimos priorizar que os agentes de segurança sejam priorizados na vacinação, exatamente por esses aspectos todos que eu acabo de colocar. Uma questão que acho que passou aqui entre as nossas perguntas, e se o senhor tiver alguma informação a acrescentar nesse sentido, acho que seria bem importante, em relação ao sistema prisional. Porque eu lembro que no começo da pandemia havia, né, um grande receio de que dentro das instituições penais houvesse um grande número de casos, e como isso tem se dado no Rio Grande do Sul. Clarissa, aí é importante que eu diga que uma das primeiras medidas que nós tomamos no nosso governo foi o desmembramento do sistema penitenciário da pasta da segurança. Então, nós temos hoje um secretário, uma secretaria, a CEAPEN, o secretário César Facioli, que é o responsável pela administração penitenciária, né? Mas é importante aqui também dizer
e aí falo como vice-governador, não como secretário de Segurança Pública, todos os protocolos sanitários, né, foram tomados pela CEAPEN, pela SUSEP, Superintendência de Serviços Penitenciários, juntamente com a área técnica da Secretaria Estadual da Saúde, né, a fim de evitar a contaminação dos presos. Nós tivemos alguns focos de contaminação, mas muito insignificantes. Nós temos uma casa prisional no Rio Grande do Sul, a cadeia pública de Porto Alegre, antigamente tinha a denominação de presídio central, um local em que tem 4.500 presos. Imaginem vocês um surto da Covid num lugar dessa natureza, né? Então, tivemos isoladamente um ou outro caso, mas conseguimos enfrentar bem aqui também a questão, mas pormenorizar isso seria melhor que o secretário César Facioli pudesse fazê-lo. Inclusive, é uma indicação muito importante que o senhor nos traz, porque, a princípio, a composição do gabinete de crise não trazia originalmente no nosso roteiro, mas nós vamos tentar viabilizar, então, também uma entrevista com ele. Ele não faz, embora não faça parte do gabinete de crise, mas, sem dúvida alguma, é uma indicação importante para que tenha este olhar dentro do sistema, porque a sociedade tem uma visão, infelizmente, muito equivocada disso, né? Ah, o preso está preso, pode ser contaminado. Não, o preso contaminado, ele vai disputar o sistema de saúde com qualquer outro cidadão. Ele vai utilizar leito clínico, vai utilizar UTI, monitoramento, respirador, enfim, né? Então, o ideal é que se tenha o controle dessa contaminação dentro do sistema prisional também. Gostaria de perguntar ao senhor como é que foi o período em que o senhor esteve à frente do Estado, quando o governador Eduardo Leite estava com Covid-19, e também o período em que o senhor padeceu dessa doença. O governador, enquanto teve o Covid, né, a Covid-19, ele não parou de trabalhar um dia sequer. É importante reconhecer isso. Então, o governador trabalhou, esteve ativo durante todo o período do seu restabelecimento, trabalhava de maneira remota da sua residência no Palácio Piratini. Em nenhum momento o governador passou o governo ali ao vice-governador, trabalhou, como disse, de maneira isolada e remota a partir da sua residência no Palácio Piratini. Da mesma forma, eu, quando fui contaminado pela Covid, trabalhei na atividade, na função de vice-governador, não interrompi, e muito menos como secretário de Segurança Pública, né? Fazendo todos os dias reuniões remotas, né? Comandando a segurança pública de maneira remota a partir da minha residência, onde eu estava isolado. O senhor se sente à vontade para comentar um pouco conosco como foi a sua experiência, se o caso foi brando, como o senhor se recuperou? Tranquilo, posso comentar. Só vou pedir daí mais uns 5 minutos, se nós pudermos interromper, que está entrando uma outra agenda daí, pode ser? Sim, nós ficamos à disposição e retornamos em breve, pode ser? Sim, sim. Tá bom, vamos interromper a gravação aqui, Rodrigo.